Maravilha. E como chegar outras perguntas lá, provavelmente a gente vai pegar. Olá, tudo bem? O seu microfone está fechado, doutor Matoso. Oi lá, boa noite, tudo bem? Boa noite, muito obrigada pela sua presença. Nós da Comissão Organizadora ficamos muito felizes em o senhor ter aceito o convite e ter participado desse congresso conosco. Eu que agradeço, é um prazer. Bom, nós recebemos diversas perguntas nos comentários, então eu já vou dar início à leitura delas, para que a gente consiga ler o máximo de perguntas nesse tempo, ok? Sim. A primeira pergunta foi do Felipe, que diz: foi testada a suscetibilidade a fungos destes filmes comestíveis? Então, esses fibros comestíveis, eles possuem baixa atividade de água, baixa umidade e eles não fungam. Então, nós fizemos testes antimicrobianos e com fungos, nós chegamos a fazer um teste no início, mas geralmente eles não têm problema, porque eles têm baixa porcentagem, quantidade de água, geralmente abaixo de 5%. Então, muitos deles são bem transparentes, mais finos. Então, não, o problema de fungo, o fungo não é um problema para eles. Entendi, muito obrigada pela resposta. Imagina, eu que agradeço pela pergunta do Felipe. A próxima pergunta diz assim: a palestra está sendo excelente e como é o escalonamento dos pacotes com filmes comestíveis? Eles são viáveis em escala industrial? Nós acreditamos que sim. Na verdade, já tem uma empresa interessada trabalhando nessa questão do escalonamento. E essa máquina que nós utilizamos, desculpe, a laminação contínua, continuous casting, ela já é uma técnica piloto, porque a técnica laboratorial mais utilizada é o casting de bancada, que você faz uma placa de Petri, ou mesmo uma placa de vidro tamanho A4, por evaporação de solvente, mas aí demora 10 a 15 horas para se evaporar a água, né? E você produz aí uma folha A4. Nessa escala que nós fizemos, já é uma escala piloto, então a gente já consegue produzir dezenas de metros em algumas horas e então uma escala pré-piloto já. E a outra vantagem que tem para passar para a escala industrial é que esses filmes são feitos com sobras ou restos de alimentos, né? Então, ou alguns produtos, resíduos assim dos sacolões, ou mesmo dos supermercados, quando a fruta ou o alimento já não tem uma boa aparência para ser consumido, ou tem algum dano mecânico superficial, que perde o apelo de qualidade visual, mas tem todas as propriedades nutritivas, nutricionais para serem utilizadas. Então, inclusive essa empresa já fez várias análises de mercado e de custo, então a gente acredita que ele tem sim a questão da viabilidade econômica. Eu agradeço a pergunta também. Certo. A próxima pergunta é do Dr. Luciano, que está questionando se o senhor acredita que a ausência de um marco regulatório específico pode estar atrasando a chegada de diversos nanoalimentos no mercado. Boa noite, Luciano. Na pessoa do Luciano e da Alice, eu queria agradecer, devia ter feito no começo, pelo convite, pela oportunidade de estar participando desse congresso e parabenizá-los por esse evento que é realmente fundamental e super interessante e tem tido bastante interesse da comunidade científica, tecnológica e do público em geral, dos mais vários setores.
Luciano, você tem toda a razão. Realmente, isso é um ponto bastante crítico, ter um marco regulatório que para vários tipos de nanoalimentos é um empecilho, é um problema, realmente é um problema. Embora para alguns outros a gente sabe que já existe alguns nanoaditivos, né, que na verdade são entre nano e micro, na verdade são micro com algumas partículas do tamanho nano, e mesmo essa questão, por exemplo, do recobrimento, os exemplos que a gente também usa, trabalho feito, liderado pelo Odílio, o Dr. Odílio e o Dr. Marcos Davi aqui do nosso centro, isso não é um problema porque, na verdade, o filme você está diminuindo com, a gente chama de nano recobrimento, mas você está diminuindo a espessura do filme que está recobrindo. Então, na verdade, a técnica de deposição por automontagem ou deposição camada por camada não traz nenhuma estrutura nanométrica que pode promover dano ou algum risco à saúde humana. Então, existe realmente essa preocupação, essa necessidade de avançar no marco regulatório e essa dificuldade que pode ser para colocar alguns alimentos no mercado, mas também existem vários outros. Eu dei alguns dei dois que a gente está trabalhando, nano-recobrimento e nano-emulsão, que não seria um problema. E para outros aditivos também, tem algumas empresas. A gente tem colaboração com a Functional Micron, que produz alguns nanosal e aditivos à base de ferro e ômega 3 que são recobertos, né, com emulsões que, na verdade, melhoram a biodisponibilidade, a bioabsorção e a eficiência desses suplementos, né? Então, melhora, e aí com isso já estão no mercado e não tem nenhum risco com eles. Eu acho que tem alguma outra pergunta aqui do Luciano. Você quer ler, Alice, por favor? Sim, claro. A gente está lendo as perguntas na ordem de chegada, Sim, tá bom. Estou mas a vendo. gente termina do Luciano novamente, Sim, tá bom. para não pular nenhum participante. Mas obrigada. A pergunta seguinte é do André, que diz que questiona o uso desses filmes comestíveis pode encarecer os alimentos ou você acredita que, devido ao aumento de tempo de prateleira desses produtos, ajudará na redução dos preços devido ao aumento na disponibilidade? Exatamente, essa segunda hipótese. No início, você está adicionando um recobrimento, uma etapa a mais, só que o ganho que você tem é muito grande no tempo de vida de prateleira. Alguns passam de uma semana para 2 ou 3 semanas. Então, ele duplica ou triplica o tempo de prateleira do alimento. E a gente sabe que as perdas de alimentos podem variar de 20%, chegando até 40%, 50%. E a gente vê nos sacolões de supermercados, mesmo em casa, alguns que a gente compra e leva para casa, e acaba demorando para consumir, que a perda é muito grande. Então, imagina, você está perdendo ali uma média de 30%. É muito alimento, né? É muito alimento. Então, no final, o resultado é que a gente tem benefício e ganho financeiro no uso desses recobrimentos. Sim, é muito interessante essa área de pesquisa. Bom, a próxima pergunta é da Thalita, que está perguntando: esse filme inserido tem como objetivo retardar o envelhecimento de frutas e POA, certo? E os componentes radicais livres oxidantes já presentes em produtos em amadurecimento ou degradação são inativados? Há subprodutos consequentes? Não, os que já estão presentes no alimento não são inativados porque a embalagem, o recobrimento está só na superfície. Então, é para não aumentar, né, a oxidação ou retardar a oxidação que acontece pela exposição ao ambiente, pelo ar do oxigênio atmosférico, o oxigênio atmosférico presente no ar.
E ele, desculpa a última parte da pergunta. Ela está perguntando se há subprodutos consequentes. Não há subprodutos consequentes. Como são esses aditivos, né, esses recobrimentos? Usam os próprios, por exemplo, semente, casca de uva, então são produtos, né, aditivos presentes nos próprios alimentos, eles não têm subprodutos que ofereçam nenhum risco à saúde. Certo, obrigada. Que A próxima pergunta é do Felipe, que está perguntando: como acontece o controle da técnica de blow spinning? Aparentemente, ele usa um gás para mover a ponta, mas como acontece o controle da frequência de rotação e os demais fatores? Então, essa técnica de fiação por sopro e solução tem uma grande vantagem, porque a gente está substituindo uma outra técnica, que é a fiação, a eletrofiação, que usa a eletricidade e usa diferença de potenciais elétricos da ordem de 20 a 30 mil volts. Então, tem essa grande vantagem. Primeiro, de você não ter esse risco de estar usando uma alta voltagem. O segundo, de você ter um custo muito menor. De vez de você usar uma fonte de potencial elétrico, você está usando ar comprimido. Então, esse gás ele é fornecido por um ar comprimido, como esses que a gente tem no laboratório, ou que tem em outras empresas, para outras aplicações. E aí, então, a gente faz uma fiação com ar por dentro e o filme, ou biopolímero, por fora, num co-cilindro, né, como se fosse uma co-extrusão. São cilindros coaxiais, onde o ar fica por dentro e o polímero, ou biopolímero, fica por fora. Então, ele é bastante viável e os controles de variáveis são muito próximas aos desse método tradicional, eletrofiação. Só ao invés da corrente, a gente está usando o fluxo de ar. Obrigado. Certo, acho que respondeu muito bem a pergunta. Acredito que não tenha deixado nenhuma dúvida ao Felipe. Obrigada. Chegamos então à pergunta do Luciano. Ele está perguntando: o senhor acredita que os coprodutos agropecuários e agroindustriais devem ser os materiais de primeira escolha para o desenvolvimento de filmes biopoliméricos? Ou, se em alguns casos, produtos mais nobres, como amido e outros biopolímeros, podem ser preferenciais por conta de alguma propriedade específica? Concordo com o Luciano. Luciano, você tem razão mesmo. Para algumas aplicações, o amido pode ter propriedades mais interessantes. E aí, como os polímeros e sintéticos e os polímeros naturais têm propriedades muito variadas, né? Eles podem variar em algumas ordens de grandeza, as propriedades mecânicas, térmicas, elétricas. E a gente vê, por exemplo, dos polímeros sintéticos, ele pode ir como um polímero que tem propriedade elastomérica, como a borracha de pneu, que na verdade é um biopolímero. Existem os sintéticos e a borracha natural, que é um biopolímero, que possui essa propriedade elastomérica extremamente flexível, até polímeros mais rígidos, né, como o acrílico, o poliestireno, o policarbonato, e possui altíssima transparência e altíssima resistência ao impacto. Então, no caso do amido também pode ser o caso também no caso do amido, ele possui algumas propriedades que outros não possuem, tanto o amido como o ácido poliácido acrílico. Então, dependendo da aplicação, esses polímeros, esses polímeros mais nobres, para ter aplicações mais nobres, mais propriedades mais específicas. Então depende muito da aplicação, se é para embalagem, se é para sensor, se é para eletrônica, se é para recobrimento ou substituição de alguns polímeros sintéticos para aplicações, como eu dei também em capô de carro, em peças de automotivas. Então eu concordo com o Luciano, depende muito da aplicação.
Certo, Obrigado. muito obrigada. Nós não recebemos mais perguntas dos nossos participantes, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez. Foi uma palestra muito interessante, foram só elogios nos comentários, bastante explicativa, bastante abrangente. Olha só, chegou uma pergunta. Mas, concluindo, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi um prazer tê-lo no nosso congresso. Eu que agradeço. E chegamos a uma última pergunta do Dr. Luciano, que foi: e sobre a combinação de biopolímeros para adquirir propriedades complementares, como tem sido sua experiência? Sim, eu acho que eu acabei não enfatizando isso na apresentação, mas isso também é uma possibilidade extremamente promissora. Então, nós temos feito, e a literatura também, nós e a literatura científica tem usado muito, inclusive empresas têm usado também, já têm usado também bastante dessa possibilidade, que é usar, por exemplo, amido com poliácido lático, mesmo amido com borracha natural para ter um amido extremamente flexível e propriedades intermediárias. Por exemplo, o amido tem características um pouco mais de propriedades mecânicas, de modo de elasticidade um pouco maior, e às vezes usar como borracha natural um pouquinho de poliisopreno para ter um material extremamente flexível, muito mais flexível do que o amido. Então, essa possibilidade de fazer misturas de polímeros, ou como também o pessoal, alguns áreas do conhecimento, a engenharia de materiais chama blendas poliméricas, também utilizo essa abordagem extremamente promissora, porque você pode ter propriedades intermediárias entre dois polímeros que possuem propriedades bastante interessantes, mas bem, muitas vezes até extremas. Um ser totalmente rígido e com propriedades de modo de elasticidade altíssima, e outro ser extremamente flexível ou até elastomérico, como o caso da borracha natural que eu citei. E você tem aí um material que tem propriedades intermediárias como alta tenacidade, flexibilidade e dutilidade, usando a mistura desses polímeros, que pode ser usado, conseguido tanto como polímeros, como no caso do amido também com a adição de óleos vegetais, como o glicerol. Então, bem lembrado, doutor Luciano, essa possibilidade é extremamente promissora e pode ter propriedades bastante intermediárias, complementares bastante interessantes. Obrigada. Nós concluímos, então, as perguntas. E muito bom saber o quão abrangente é essa área de pesquisa. Muito obrigada, doutor Matoso. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. E nós esperamos que tenha aproveitado também. Muito obrigado. Obrigada a todo mundo que esteve presente até o fim dessa última palestra. E nós convidamos a todos a participarem dos nossos outros momentos, dos nossos espaços culturais. Inclusive, agora terá início uma sala de nanojogos e nós esperamos vê-los por lá. Muito obrigada. Um abraço. Boa noite.